Queridos, vamos então para a mensagem dessa manhã. Tenho aí alguns minutos. Eu quero convidar você já a abrir a Bíblia em João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Eu confesso que não é uma tarefa fácil ficar aqui onde eu estou, diante dessa igreja cheia, lotada. Mas, ao mesmo tempo, isso é importante porque gera dependência de Deus. Às vezes, nós que pregamos a palavra de Deus, nos sentimos mais à vontade pregando para um pequeno público, onde tem poucas pessoas. Mas quando vemos uma igreja lotada, bate um friozinho na barriga, às vezes dá um nervosismo. Mas isso é bom porque gera dependência. E eu quero, nesse momento aqui, convidar você a abrir a Bíblia em João capítulo 17. E antes de fazermos a leitura, eu quero convidar você para uma oração, para que Deus, nesse momento, venha tomar conta, que eu tenho certeza que já tem tomado conta desse culto, através de tudo que a gente está vendo aqui, desde a adoração infantil, enfim, na escola sabatina. E eu quero que Deus, Ele fale conosco, e não eu. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. E é por isso que eu convido você, nesse momento, a fechar seus olhos juntamente comigo e fazermos uma oração. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, aqui, Senhor Deus, está a Tua palavra aberta, e nós te pedimos, Senhor Deus, a presença e a manifestação do Teu Santo Espírito nesse lugar. Que o Senhor venha falar conosco. Eu quero aqui, Senhor Deus, ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Não quero falar nada de mim, apenas aquilo que está na Tua palavra, que está revelado na Tua palavra. E que a mensagem de hoje, Senhor Deus, venha ir de encontro para o nosso coração, transformando ele, e tudo que nós aprendermos aqui, nós possamos, acima de tudo, colocar em prática para a glória do Teu santo nome. Mais uma vez te pedimos, toma conta, seja o primeiro, seja o último, o alfa e o ômega, neste momento é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, João capítulo 17. Mas antes eu queria mencionar algo interessante aqui. Era a noite em que Jesus foi traído. Ele estava reunido com seus discípulos, ali fazendo a ceia. Ele, depois de um gesto de humildade, ensinando aos seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Depois ele deu algumas instruções. Ele falou sobre o envio do outro Consolador. E nós sabemos que o outro Consolador é quem? O Espírito Santo. Ele fala depois que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Jesus também, Ele fala mais um pouco sobre a missão do Consolador, que inclusive é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus explica essa missão do Consolador em tom de despedida para com os discípulos. E quando chegamos no capítulo 14, Jesus ele conforta o coração dos discípulos, falando, prometendo o seu retorno, que ele iria para o Pai, mas ele voltaria. E todas essas palavras em tom de despedida, nós chegamos no capítulo 17, quando Jesus, ele se dirige agora com seus olhos para o céu, orando a Deus, intercedendo pelos seus discípulos. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 2: assim como lhes conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E aí o versículo 3, que é o versículo onde nós vamos estudar um pouco nesta manhã, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Esse texto é um dos textos da Bíblia que me chama muita atenção, porque a palavra vida eterna, ela aparece em todo o Novo Testamento cerca de 44 vezes.
você vai encontrar esse termo, vida eterna. Só no Evangelho de João, ela contém 17 vezes. Só no Evangelho de João. E me chama a atenção também que essa frase, vida eterna, no sentido de definição, quando Jesus está definindo algo, dizendo a vida eterna é isto, acontece apenas 2 vezes aqui no Evangelho de João. A primeira, em João, capítulo 12, verso 50, quando Jesus fala que o mandamento de Deus, o mandamento do Pai, é a vida eterna. E a segunda é exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. A vida eterna. Então, fazendo um breve resumo aqui do texto, Jesus simplesmente está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, e a Jesus, a quem Ele enviou. E o agente que nos leva a esse conhecimento é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. A vida eterna é conhecer a Jesus. E aí eu lanço a pergunta: conhecer como? Como que é conhecer a Jesus? O tema do sermão, da mensagem, é conhecer Jesus é tudo. E eu confesso que para mim foi um grande desafio, porque eu sempre, quando vou pregar, que me convidam para pregar em algum lugar, eu sempre oro a Deus pedindo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja? Aonde eu for, eu tenho que fazer algo direcionado por Deus. Eu tenho alguns sermões que eu já repeti e preguei em outras igrejas, mas esse eu me senti especial, e eu confesso que será um grande desafio transmitir para vocês aquilo que Cristo transmitiu para mim enquanto eu estava orando e buscando a face do Senhor para trazer essa mensagem. Conhecer Jesus como? Agora eu quero entrar aqui em uma parte técnica do texto. Por exemplo, a palavra conhecer ou conheçam a ti, aqui no original grego, ela deriva do verbo gnosko, que para os gregos significa o conhecimento intelectual por meio da observação. Então, para os gregos é isso, gnosko, o conhecimento, também pelo meio pelo qual você está adquirindo o conhecimento. Isso para os gregos. Mas vale ressaltar um detalhe. Todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Só que os autores, eles não tinham o pensamento e a perspectiva grega. O pensamento deles era o quê? Hebraico. E aí, a palavra em hebraico para conhecer é iadá. E me chama a atenção essa palavra porque ela não significa somente obter o conhecimento por meio de uma informação, um conhecimento intelectual. Ela significa experimentar a realidade. Conhecer é experimentar a realidade. Ter um relacionamento íntimo, envolver-se profundamente. E chama mais atenção ainda que essa palavra iadá, conhecer no hebraico, ela é aplicada até mesmo para o ato sexual entre o homem e a mulher. Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando diz que Adão, o homem, coabitou com a sua mulher, Eva, e ela gerou a Caim, a palavra ali para coabitar é iadá, conhecer. E o que me chama mais atenção ainda é que o autor, claro, Mateus, quando ele escreveu, ele trouxe essa ideia hebraica do conhecer, do se envolver, de viver a realidade. Ele trouxe e ele aplicou lá em Mateus capítulo 1, versículo 25, quando diz que José não conheceu a Maria enquanto ela estava grávida de Jesus. Então você percebe a profundidade dessa questão da palavra conhecer. Isso é muito interessante. Saindo dessa parte técnica, nós concluímos que conhecer a Jesus é conviver diariamente com Ele, ter um relacionamento sólido, ser submisso ao seu senhorio, entender que sem Ele nada podemos fazer. Dele somos totalmente dependentes.
1 João capítulo 5, verso 12 diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E partindo dessa percepção de que conhecer é ter uma intimidade, é ter um convívio, é viver, eu quero dizer para você, não deixe de viver. E quando eu falo para você não deixar de viver, eu não estou falando do viver das coisas que este mundo oferece, não. Eu estou falando de viver as coisas que o céu nos oferece. Precisamos aproveitar cada minuto para viver com Cristo e conhecer a sua pessoa e o seu caráter. Porque conhecer Jesus é o quê? É tudo. Conhecer Jesus é tudo. E nesse processo de conhecimento, eu quero entrar aqui agora em outro aspecto. Se conhecer é viver, nós podemos correr dois riscos. O primeiro é não viver ou viver na inércia, sem fazer nada, sem se envolver nas coisas de Deus, na obra de Deus, nas causas do Senhor. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo é que nós podemos estar correndo o risco de viver dentro da igreja, envolvidos nos projetos sociais e missionários da igreja, mas ao mesmo tempo não viver um relacionamento íntimo e sólido com Cristo. Vocês lembram daquele relato de Marta, quando Jesus estava na casa de Marta, e Marta estava cheia das boas intenções, correndo para um lado e para o outro da casa. Para quê? Para servir a Cristo. E Maria estava onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E aí Marta olha para Jesus: Senhor, eu estou tão atarefada aqui, correndo para um lado e para o outro, mande que minha irmã venha me ajudar a fazer aqui as coisas. Qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, porque estás ansiosa e muito atarefada. Basta só um para fazer o que você está fazendo. Maria, contudo, escolheu a melhor parte, e pode ter certeza, isso não será retirado dela. Ou seja, a nossa experiência, o nosso convívio, a nossa intimidade sólida com Deus, ninguém poderá tirar esse conhecimento. Ninguém. Maria estava vivendo e aprendendo com Cristo e vivia atenta, sempre atenta aos seus ensinamentos. Esse relato que eu acabei de mencionar para vocês, só para você notar aí, para depois você ler em casa, Lucas capítulo 10, dos versos 41 a 42. Conhecer Jesus, irmãos, é viver e ir além também daquilo que julgamos ser o que devemos fazer. Presta atenção, eu vou repetir novamente. Conhecer Jesus é viver e ir além daquilo que julgamos ser o que devemos fazer. Em que sentido? No sentido de obrigação. Jesus, em Lucas 17, a partir do versículo 3 ao 10, e um verso paralelo, Mateus 18, capítulo 18, versículos 21 e 22. Os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus respondeu lá em Mateus capítulo 18, 21 e 22. Olha, os discípulos perguntaram: até quantas vezes? Até 7 vezes? Jesus responde: não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui em Lucas capítulo 17, dos versos 3 a 10, também está relacionado com esse contexto, quando Jesus menciona essa questão: se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes ao dia, e durante todo dia, essas 7 vezes, ele for pedir perdão para você, você tem que perdoar. E aí os discípulos falaram: Mestre, aumente-nos a nossa fé. E o que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus, eu vou até abrir aqui, Lucas capítulo 17,
o que me chama a atenção nessa passagem é as últimas palavras de Jesus a partir do versículo 8, versículo 7, que diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? E aí Jesus conclui dizendo aqui: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? E aí Jesus conclui dizendo: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos úteis? Somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Somos servos inúteis porque fizemos somente aquilo que nos foi ordenado. E aqui eu quero lançar uma pergunta para você. Qual é a motivação, qual é a sua motivação de você ser um adventista do sétimo dia? O que motiva você a vir todos os sábados ou todos os cultos na igreja? Qual é a sua motivação? O que te motiva? Por que você guarda o sábado como um mandamento? É simplesmente porque é um mandamento que Deus está mandando, ou porque existe um princípio maior ainda, além de ser uma ordenança? Por que você devolve os seus dízimos e as ofertas? É porque a palavra de Deus diz que se você não devolver, você é um ladrão? É só por isso? Ou é de fato porque você reconhece e entende que aquilo que você está fazendo, o ato de devolver, o ato de adorar, o ato de guardar o sábado, é, de fato, uma forma de gratidão, porque Cristo te salvou de uma condição de perdição eterna. E quanto aos dízimos e às ofertas, porque isso é um reconhecimento de que você entende que Deus tem te abençoado. E proporcional à bênção que o Senhor te dá, você vai e adora Ele, devolvendo aquilo que a palavra dele diz. Então perceba, eu quero concluir aqui dizendo mais uma frase. Conhecer Jesus, irmãos, é tudo, mas considerando que tudo o que temos e possuímos nesta vida, grave isso, perde a sua preciosidade diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu vou repetir novamente para você. Conhecer Jesus é tudo, mas considerando que tudo o que temos e possuímos nesta vida perde a sua preciosidade diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Sabe de onde eu tirei essa ideia? Da vida do apóstolo Paulo. Eu quero ler 2 textos com você. Um encontra-se em Atos capítulo 20, verso 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Todos acharam? Olha o que diz Paulo. Só para contextualizar aqui, Paulo estava indo para Jerusalém e ele reuniu toda a sua liderança. Os presbíteros, os bispos da igreja, aqueles que auxiliavam, que pastoreavam o rebanho de Deus. Ele ia para Jerusalém e ele sempre tinha em mente, para onde ele ia, ele estava sujeito a ser preso e ser condenado à morte. E aí Paulo reúne a sua liderança e disse assim para eles: olha, eu estou indo e talvez vocês nunca mais vão ver o meu rosto. E eu sei que depois que eu ir, e se talvez eu morrer, e vai vir outras pessoas e vai introduzir heresias no meio de vocês. E isso também Paulo falando em um tom de despedida. E aí no versículo 24, Paulo diz: porém em nada considero a vida o quê? Preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo entendeu que todas as coisas que ele possuía,
ou que ele pudesse possuir nesta terra. Tudo isso, diante do conhecimento de Cristo também, essas coisas perdem a preciosidade. Porque a gente sabe que tudo isso aqui é o quê? Passageiro. E o próximo texto, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8. Olha o que diz Paulo. Agora, Paulo também estava falando dos seus privilégios como cidadão romano, como também um judeu circuncidado ao 8º dia, que havia aprendido nas maiores escolas da época, intérprete da lei, foi instruído aos pés de quem? De Gamaliel. Então, era um homem muito letrado, tinha muito conhecimento, tinha muitos privilégios, enquanto ele era fariseu. E olha o que ele diz a partir do versículo 7 em diante. Mas o que para mim era o quê? Lucro, isto considerei o quê? Perda por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que mensagem, irmão. Que ideia. Que testemunho. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, de todo o Novo Testamento, que contém 27 livros, e eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, dos 27, dos 27, Paulo deixou 14 livros ou cartas. Então, um pouco mais da metade do Novo Testamento está expressado os escritos, os testemunhos e a ideia do apóstolo Paulo. Conhecer Jesus, irmãos, conhecer Jesus é viver diariamente em uma autoanálise da nossa própria condição. Guarde isso também. Conhecer Jesus é viver diariamente em uma autoanálise da nossa própria condição diante de Cristo. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, quando Paulo, ele fala aos irmãos dizendo assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examine-se, prove-se a si mesmo, ou seja, não sou eu que vou provar e examinar a sua vida, é você mesmo, e nem você vai provar e examinar a minha, é eu mesmo. Provamos a nossa própria vida. Entendamos que conhecer Jesus é o quê? É tudo. E quando nós entendemos que conhecer Jesus é tudo, essa vida passageira, ela não vai ter muita significância ou preciosidade. É claro que nós precisamos fazer tudo aqui enquanto vivemos, mas jamais colocar isso acima daquilo que o céu nos oferece. E para concluir, irmãos, se nós tivéssemos a oportunidade de fazer a seguinte pergunta para alguns personagens bíblicos, a pergunta seria: quem é Jesus para você? Se nós tivéssemos essa oportunidade de perguntar para alguns personagens bíblicos, por exemplo, o que Adão diria? Adão diria que Jesus, ele é a semente da mulher que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Jó, se fosse feita essa pergunta para ele, Jó diria: ele é o meu Redentor, que vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele ainda diz mais: ele é aquele que eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o contemplam. Isaías com certeza responderia: ele é Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se essa pergunta fosse feita para Jeremias, Jeremias diria: ele é o renovo de Davi, o Senhor, justiça nossa.
Se fosse perguntado para Daniel, com certeza Daniel diria: ele é o ungido, o Messias, é o que nós estudamos durante a semana. Se fosse perguntado para Oséias, Oséias responderia: é o Senhor, o Deus dos exércitos. E se fosse perguntado para João Batista, e o próprio João Batista deu testemunho dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, o próprio Deus deu testemunho de Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. Queridos, Pedro também reconheceu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí eu pergunto, se essa pergunta fosse feita para você hoje, quem é Jesus para você? O que você responderia? Qual seria a sua resposta? Jesus, certa vez, estava com os discípulos e perguntou para os discípulos assim: o que dizem os homens ser o filho do homem? O que diz os povos, as pessoas, ser o filho do homem? Alguns dos discípulos se levantaram e falaram: mestre, alguns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, enfim, muitos pensam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus, olhando para os discípulos, se direcionando, fez a seguinte pergunta: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? E aí vem essa frase de Pedro: mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Queridos, guarde isso no coração. Conhecer Jesus é tudo, e ter uma vida íntima com Ele, um relacionamento sólido com Ele. E para terminarmos, de fato agora, terminarmos, não vou mais enrolar. Queridos, eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia comigo, é o último texto que eu vou ler agora. Oséias, capítulo 6. Um livro bem fácil de encontrar. Se você estiver com dúvida, está entre Gênesis e Apocalipse. Bem simples, você vai encontrar. Muito fácil. Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: Oséias, capítulo 6, verso 3, esse texto mexe muito comigo quando diz assim: conheçamos e o quê? Prossigamos em conhecer quem? Ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como o quê? Como chuva serôdia que rega a terra. Queridos, chuva serôdia, isso te lembra alguma coisa? O segundo derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus nos últimos dias. E sabe quando que essa chuva vai nos molhar? Quando começarmos a prosseguir no conhecimento de Cristo Jesus. Quando tivermos uma relação íntima com Ele, verdadeira e sólida. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo para nós. Conhecer Jesus é tudo. E Jesus, Ele é o quê? O céu. E eu não sei, eu não combinei com os meninos lá, mas eu queria convidar aqui os nossos irmãos para cantar uma música que eu gosto muito e que agora está no Inário. 399, O Céu é Jesus. E no final eu quero fazer uma oração por você. Mas não esqueça disso, meus amigos. Conhecer Jesus é tudo. E conhecer Jesus é viver com Ele, de dia e de noite, em todo momento, em todo instante e em todas as oportunidades. Cantemos. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar
sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. A queima de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém. E assim encerramos mais um dia de culto divino aqui nessa igreja. Eu quero que, claro, eu, o primeiro a receber a mensagem, e depois você,
saia daqui na certeza de que Jesus é o céu. Sem Jesus não adianta a eternidade. O que será a eternidade sem Jesus? Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos e exaltamos a Ti, Senhor Deus, nesse momento, porque o Senhor nos fez entender que sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos. O Senhor nos fez entender também que o conhecimento é sim um processo, mas não é somente o conhecimento intelectual. Conhecer é muito mais profundo do que isso. Te conhecer é ter uma vivência real contigo, Senhor. E é por isso que nós te pedimos que a cada dia o Senhor coloque dentro do nosso coração o desejo, a inspiração para viver cada segundo na nossa vida aqui ao teu lado, buscando, Senhor Deus, perseverando. E eu oro também pelos nossos amigos e irmãos que aqui estão presentes. O Senhor conhece a vida de cada um deles, conhece o que eles estão passando, as dificuldades, os problemas, as necessidades. O Senhor conhece todas as coisas. E oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha prover aquilo que ele está precisando, aquilo que o meu irmão e a minha irmã está precisando, está necessitando, e que ele possa entender que o Senhor, que o conhecimento, que a vivência, que conhecer Jesus é tudo na nossa vida, e nada pode substituir isso. Nos despede, Senhor Deus, em paz e em segurança para os nossos lares, que possamos nos reunir com as nossas famílias, para juntos também participar do alimento, em casa, em família, e depois nas demais programações da igreja. É isso que te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que é tudo para nós. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.